portas da igreja estão abertas. Vocês estão aqui porque é mais fácil para vocês? Sim, é mais fácil para vocês? Está todo mundo desocupado, ninguém tem o que fazer, né? Hoje é feriado. Hoje é feriado, né? Segunda-feira, feriado, tranquilo, ninguém trabalha. Não, vocês estão aqui por causa de uma escolha, não foi? Salmo 5, versículo 12 diz assim: pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor, diga comigo, o teu favor o protege como um escudo. Olha que coisa linda, o teu favor o protege como um escudo. Nós precisamos nos lembrar que o Mar Vermelho foi aberto para o povo de Deus, eles tinham favor, o inimigo não. Parecia que o Mar Vermelho tinha sido aberto para todos, né? Mas não foi aberto para todos, foi aberto para quem tinha o favor do Senhor. Quando o adversário, o inimigo, foi tentar entrar pelo mar, o mar se fechou, e porque não era para eles, era para o povo de Deus. Isaías 10, 27 diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Vou repetir: a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado, diga comigo, por causa da unção. Diga: unção quebra o jugo. Diga: unção compensa. Quando nós falamos de unção, gente, nós estamos falando de poder, graça, favor de Deus. É sempre muito importante a gente entender sobre isso e orar sobre isso, porque tem muitas coisas que nós temos e tem coisas que nós não temos. E a unção, ela nos favorece. A graça nos favorece. A unção nos dá aquilo que naturalmente nós não teríamos. A unção é um poder que faz com que as coisas fluam em qualquer área, por mais difícil que seja. Eu acredito muito nisso. Sabe aquele famoso tem tudo para dar errado, mas dá certo? Diga essa palavra: tem tudo para dar errado, mas dá certo. Então, isso é unção. A unção é um poder que quebra as amarras e as correntes destrutivas. E isso nós conseguimos através de um relacionamento com Deus. A unção, ela traz graça, ela traz favor. Quando Deus diz assim, presta atenção numa palavra, por que nós precisamos sempre ouvir a voz de Deus? Porque quando a voz de Deus diz assim, fique aonde você está, é ficando aonde você está que você vai romper, vencer, crescer, ser realizado, feliz, vai ser bem sucedido. Mas tem momentos na Bíblia que Deus disse fique, tem momentos que Ele disse saia. Mas como eu vou entender isso? É de um relacionamento com Deus. Para Abraão, o Senhor disse assim: sai da tua terra para um lugar que eu te mostrarei, e eu vou te abençoar grandissimamente. Ele saiu e foi abençoado. Para Isaac, o filho, ele disse: fique na terra que eu lhe indicar, e eu vou te abençoar grandissimamente. Olha que coisa. E aí eu obedeço, e eu sou honrado naquilo que Deus me mandou fazer. Eu tenho graça para aquilo. Dá referência à Bíblia, por favor. Houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco. Diga essa frase comigo, diga: permaneça nesta terra mais um pouco. Diga: e eu estarei com você e o abençoarei. Assim Isaac ficou em Gerar. Quer dizer, ele ficou, a unção, Deus deu unção, favor, graça a Isaac,
para fazer o que ninguém conseguia fazer naquela terra. Olha, tem uma coisa linda nisso aqui. Isaac teve coragem para permanecer pela fé. Ele teve a coragem para plantar, semear a sua semente pela fé, num chão seco, sem vida. E o texto diz que naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um. Agora em voz alta, por favor. Por quê? Mais uma vez, por quê? Não tem segredo, bênção. Não, porque ele fez, a semente que ele encomendou foi com a melhor nada. Tem alguém que entende semente aí, gente? Alguém entende de semente, de lavoura ou não? Com agroséries, com agros não sei o quê, né? Fala, César, você entende um pouco mais, César? Fala. Lembra, não? Dessas empresas rurais que vendem semente? Não foi. Não foi por conta disso. O texto é claro, porque o Senhor o abençoou. Por que deu certo? Porque o Senhor o abençoou. Porque ele prosperou? Porque o Senhor o abençoou. Está entendendo? Por quê? Mais uma vez, por quê? É algo lindo. É algo incrível. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. Então, o que mostra? Uma pessoa dirigida por Deus, pelo Espírito, tem favor na tempestade, na fornalha, na travessia do Mar Vermelho, tem favor na crise, há poder na vida de uma pessoa que é guiada pelo Espírito. Você sabe, posso fazer uma observação? Vou aproveitar porque eu vou olhar aqui para o Vitor aqui. Um dia, Vitor, eu estava conversando com alguém e na conversa saiu o seu nome. E aí a pessoa virou para mim e falou assim: eu não sei como é que ele consegue. Eu não sei. Porque eu já tentei e não deu certo. Não é fácil. Só que para ele dá muito certo. Está entendendo o que eu quero dizer? A pessoa virou para mim e falou isso. Falou: eu não sei como é que acontece. Rapaz, é um negócio que só pode ser Deus, porque eu já tentei fazer isso, não dou conta. Só que outros fazem e tem graça, unção para fazer. O que é difícil para os outros, é fácil para outros. O que é difícil para alguns, se torna fácil para outros. Tem graça. Agora, o que é a fonte? Qual é a nossa fonte? Espera aí, a minha fonte é Deus. A sua fonte precisa ser Deus. Nenhum outro recurso senão Deus. O texto é claro, gente. Até havia fome na terra, havia escassez, estava todo mundo vivendo a mesma situação, porque um cara lança a semente e a semente dele dá 100%. Aliás, 100% não, 100 por 1. 100 vezes mais, não é 100%, 100 por 1. 100 vezes mais. E o texto diz: porque o Senhor o abençoou. Porque havia bênção sobre a vida dele. Havia uma unção sobre a vida dele. Isaac permaneceu na terra que estava passando por uma crise porque ele escolheu. Deus mandou eu ficar, eu vou ficar. Agora, tem uma coisa linda, né, gente? Tem uma coisa linda, eu gosto sempre de lembrar da história de Isaac, né? Porque na história de Isaac, Deus mandou ele ficar e semear naquela terra, mas Deus não falou que ele ia ter muita inveja depois que ele colhesse 100 vezes mais. Deus não falou que as pessoas com inveja iam tentar entulhar o poço dele, os poços dele. Sabe o que é tentar entulhar os poços? Espera aí, esse cara chegou ontem, semeou nessa terra, como é que pode a lavoura dele dar tudo isso e a nossa não?
Vamos fazer o seguinte, vamos entulhar o poço dele. Porque se nós entulharmos o poço dele, ele não vai ter água. E ele não vai continuar crescendo como ele está. Agora, tem um problema sério quando você faz isso quando alguém que é de Deus. Tem um problema seríssimo. Não vai adiantar você segurar ele, não tem jeito. Eles taparam os poços dele, o que ele fez? Ele foi e cavou outro. E jorrou. E ele continuou prosperando. O que eles fizeram? Foram e taparam de novo o outro. O que ele fez? Foi e reabriu um outro poço que estava tapado. E jorrou água. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vivemos na era de um povo mimizento, dodóizinho. Sabe disso, né? Olhou feio para mim, está com inveja de mim, me lançou uma praga, me lançou uma maldição. Em vez de focar na sua vida, focar na sua fé, focar no que você está fazendo, focar no seu relacionamento com Deus. E dizer o seguinte, espera aí, a bênção está sobre quem? A bênção está sobre quem? A bênção está sobre mim. Acabou. Pode tapar. Pode não dar para ninguém, mas... O texto diz que eles taparam de novo. Ele foi e abriu outro poço. Ele cavou outro. E a Bíblia diz que jorrou. Jorrou. Ele achou um veio de água. E cada vez que ele abria um poço, ele dava um nome àquele poço. E tem um momento que ele fala assim: agora que nós prosperaremos nessa terra. É agora. Quer dizer, você já tinha prosperado tanto, mesmo depois de perseguição, inveja. Deixa eu dizer uma coisa. Olha, gente, sabe aonde está a inveja na Bíblia? No primeiro livro, Gênesis. A inveja está no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Inveja não nasceu agora no século 21, não. Inveja é velho. Pessoa invejosa teve a história toda. O problema é se for só o sentimento, não é só o sentimento, é gente tentando puxar teu tapete, é gente tentando tomar teu lugar. E o que eu acho lindo na história aqui, que eu não vi Isaac rebater esses caras e dizer para esses caras, e discutir com eles, simplesmente ele falou: eu vou cavar outro, a bênção de Deus está sobre mim, não vou discutir com você isso ou aquilo, eu tenho a bênção, filho, eu tenho a fonte, diga essa palavra, eu tenho a fonte. Espera aí, quem tem a fonte tem tudo, quem tem a fonte tem tudo. É por isso que nós precisamos gastar tempo. A Bíblia diz o seguinte, eu comecei na minha oração: buscai em primeiro lugar e todas estas ou as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino e a sua justiça. O reino e a sua justiça. Justiça é de acordo com a nossa fé. Lembra de Abraão? Como ele creu, lhe foi imputado como justiça. O que ele creu foi dado a ele como justiça porque ele creu. Então, eu preciso gastar tempo com quem? Me defender? Não, eu não tenho que me defender. Eu vou gastar tempo no meu relacionamento com Deus, eu vou gastar tempo em fazer bem o que eu faço, eu vou gastar tempo em fazer meus plantios, o plantio no lugar certo, de forma correta, eu vou plantar e eu vou colher. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Agora em voz alta, por favor, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, diga, são filhos de Deus. Opa, peraí, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos? Não, bispo, todo mundo é filho. Não, não é todo mundo que é filho. Se você aprendeu isso, desculpa te chocar.
Desculpa. Não é. Se eu mudar a tradução, vai estar escrito assim: porque todos os que são guiados, esses, nós todos, até um certo ponto, todos somos criaturas de Deus. A partir do que momento que nós nos tornamos filhos, filhos que têm direito, filhos que herdam, filhos que têm uma promessa, a partir do momento que nós aceitamos Jesus e recebemos do Espírito de Jesus, do Senhor Jesus sobre nós, aí nós tornamos filhos. Filhos, e a Bíblia diz, co-herdeiros com Cristo. Mas todo mundo é filho? Não, nem todo mundo é filho. Uns criatura, outros filhos. Olha o tanto que é sério isso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, eu me faço filho a partir do momento que o Espírito está guiando a minha vida. Por que Isaac foi tão abençoado numa época de crise, de escassez tremenda, que estava na terra, era generalizada, mas ele não sentiu? Por quê? Porque ele era filho. E o filho o pai cuida. A gente não diz assim, Deus é pai? Sim ou não? Então o pai cuida. O pai cuida e abençoa. Deus tem inúmeras maneiras de abençoar a vida de uma pessoa, gente. Ele pode gerar diversos meios para nos favorecer. Diversos. E eu quero que você preste atenção. Eu falei uma coisa. Hoje é dia 9 de dezembro. 9 de dezembro, talvez muitas pessoas falam assim, praticamente o ano terminou. Meu Deus, quantas coisas podem acontecer em um dia. Quantas coisas podem acontecer. Na pesca maravilhosa, eles estavam lavando as redes porque acharam que não tinha mais o que fazer. O dia amanheceu, Jesus passou, olhou, subiu no barco deles, usou o barco, fez um sermão, diz: volta a alto mar. O que Pedro falou? Nós nos esforçamos, diga a palavra, nos esforçamos uma noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está mandando, ou pela tua palavra, nós vamos de novo. Pela tua palavra, nós vamos de novo. Agora, com base na tua palavra, com confiança na tua palavra, nós vamos fazer de novo aquilo que não deu certo. E eles foram, e foi a maior pesca da vida deles. Em um dia. Aliás, em algumas horas após o fracasso. Diga a palavra de novo. De novo. Mas agora com unção, com favor sobre a vida. Tem coisas que há pessoas que já fizeram, mas fizeram sozinhas na força do braço. Tem pessoas que agora estão fazendo o que já fizeram antes, mas agora é diferente. Com Jesus no barco, com graça, com unção, com favor. É diferente. E a pesca é sobrenatural. A pesca é sobrenatural. Não é natural, é sobrenatural. Foi de novo agora, Jesus estava lá, deu a direção do que fazer, e o que era para ser um dia frustrado, não foi. Jacó está lá lutando com o anjo, buscando a bênção. Eu não te deixo enquanto não me abençoar. Parecia que ele ia terminar o ano sem a bênção. O ano não, o dia. Quando estava amanhecendo, o anjo abençoou a vida dele, mudou o nome dele, tirou de Jacó, colocou o nome de Israel, campeão com Deus, o abençoou e mudou a história dele, naquela manhã. Diga essa palavra, naquela manhã. Foi numa manhã. E mudou a história dele. Mudou para sempre a história dele. Eu poderia trazer inúmeras, todo mundo conhece a história de Jó. Jó veio do pior ano da história de vida dele. O pior. Sabe o que é o cara do dia para a noite, em questão de poucos dias, o cara perder tudo o que ele tinha? O homem mais rico do Oriente perdeu tudo. Perdeu os bens, perdeu
o gado, rebanhos, perdeu família, do dia, assim, em questão de dias, perdeu tudo. Pior ano da história da vida dele. Parecia que ele ia terminar a vida naquele estado. E o texto diz, porque eu sempre falo que o sofrimento de Jó não durou um ano. Foram 11 meses. Antes que aquele ano terminasse, Deus virou o cativeiro dele. Antes que aquele ano terminasse, Deus virou o cativeiro e restituiu ele em dobro tudo que ele possuía antes. Imagine você vem um ano inteiro em um caos, tragédia atrás de tragédia, desgraça atrás de desgraça. De repente, as respostas certas faz isso, né? Deus entra e muda o cativeiro. Virou a história dele. Virou o cativeiro dele. E ele não terminou aquele ano naquele caos. Parecia que ia terminar. Ele não terminou. Não foi mais um mês. Aquele foi o último mês. Se foram 11 meses, aquele foi o último mês. Diga a palavra último mês. Já parou para pensar nisso? O último mês que você vive é o que você tem vivido, o último mês que você passa pelo que você tem passado, o último mês que você ganha o que você tem ganhado, o último mês. Está entendendo ou não? Sim ou não? Eu não sei, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não estou assim, eu estou há anos. A mulher que andava encurvada estava 18 anos, ela não foi para 19 anos, chegou o ano que Deus endireitou a vida dela. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos jorrando sangue, mas ela não foi para o 13º ano. Terminou ali. Está entendendo ou não? Sim ou não? Estou contando história para você não, eu sei que tem uns pegando espírito, outros não. Hã? Olha lá. Esse menino que deu testemunho lindo a semana passada com toda a família dele, 18 anos esperando, mas não foi para o 19º ano, porque agora em 2024, se concluiu tudo que ele estava esperando. Não que não vinha, Deus não vinha agindo, mas se concluiu tudo agora. Testemunhou 2 semanas atrás, domingo passado, Santa Ceia, testemunhou com toda a família. Não foi para o 19º ano, terminou. Tem coragem para dizer, esse é o último ano? Esse é o último ano que eu permaneço no mesmo lugar. Esse é o último ano que eu permaneço no mesmo nível. Diga, este é o último ano que eu passo pelo que eu tenho passado. Diga, este é o último ano que eu ganho o que eu tenho ganhado. Porque a partir de agora, o jogo vai virar. Olha, eu teria muita coisa para falar aqui. Mas eu quero falar uma coisa que Deus colocou no meu espírito desde a semana passada. Eu comecei hoje falando sobre isso com vocês. Deixa eu mostrar uma coisa incrível antes da gente orar. Vai para o tema da minha live aí, por favor. Não, coloca por Ezequiel, por favor. Leia em voz alta e fala com fé. Vai. As coisas não vão continuar como estão. Mais uma vez. As coisas não vão continuar como estão. Agora acreditando de verdade, fala. Agora cheio de convicção e poder nas suas palavras, fala. As coisas não vão continuar como estão. Não vão. As coisas não vão continuar como estão. Palavras têm poder. Você sabe, deixa eu ensinar uma coisa a você, que eu vivo isso, tá? Alguns anos da minha vida que eu olho, você não tem noção, na minha jornada, quanta gente foi ficando para trás. Eu não olho para quem parou.
Eu não gasto tempo com isso, não. E eu vou dar uma dica aqui para quem está na transmissão. Às vezes você ficar assim, o bispo não ligou para mim. Olha, desculpa, querido. Desculpa. Se eu for esperar talvez uma ligação minha, pode ser que Jesus volte e você ficou esperando uma ligação minha. Tá? Não é nem porque eu não quero ficar ligando, não é por isso não. É porque a gente precisa aprender o seguinte. A vida não é fácil. Nós estamos numa guerra. Nós estamos aqui o tempo todo somando, nos unindo à fé como reforço espiritual de todas as pessoas que querem vencer. Que tem gente que diz que quer, mas não quer. Sabe disso, né? Tem gente que fala assim, eu gostaria não vai mudar a vida de ninguém. Eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse daquele jeito, eu gostaria... Olha, querida, a gente gostaria de muitas coisas, mas nem tudo é como a gente gostaria. Agora nós precisamos aprender uma coisa. Eu gostaria é diferente da pessoa que diz assim, eu estou determinado a mudar a minha história, eu estou determinado a viver um ano melhor do que o outro, eu estou determinado a me levantar e dar a volta por cima, eu estou determinado, eu sei que existe um Deus, eu sei que existe um Deus que está fazendo na vida de muitas pessoas, eu sei que eu não estou só, eu sei que tem gente orando comigo, eu sei que tem gente jejuando comigo, eu sei que tem gente segurando nas minhas mãos, eu sei que tem gente me levantando, eu sei que tem gente na guerra comigo, eu sei que tem gente, e eu vou agarrar essa oportunidade, eu vou agarrar a oportunidade que Deus tem me dado. Porque tem. As portas da igreja estão abertas. Vocês estão aqui porque é mais fácil para vocês? Sim, é mais fácil para vocês? Está todo mundo desocupado, ninguém tem o que fazer, né? Hoje é feriado. Hoje é feriado, né? Segunda-feira, feriado, tranquilo, ninguém trabalha. Não, vocês estão aqui por causa de uma escolha, não foi? Sim ou não? Vocês têm responsabilidades, vocês teriam... A empresa de vocês, né? Vocês empresários, a empresa, nesse momento, ela está, deve ter alguém lá com as portas abertas, deve ter, mas os que estão aqui era para estar produzindo. O que faz com que vocês estejam aqui? A fé de vocês. Porque vocês sabem que isso tem um resultado, tem uma colheita para a vida de vocês. Existe uma unção. Existe aceleração de processo. Diga comigo, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Diga, aquele que Deus levanta, diga, ninguém pode abaixar. Ninguém. Então, você sabe disso. Então, a igreja, ela entra na vida de vocês como... Sabe quando aquele exército parece que está perdendo a batalha, está uma guerra grande e chega aquele reforço, aquele exército enorme, já assistiu aqueles filmes épicos? Parece que está cercado, agora chegou o fim, não tem o que fazer, e aí de repente chega aquele reforço, aquele exército poderoso junto, e o pessoal já começa até a comemorar porque chegou o reforço no mundo espiritual. Chegou. A igreja, ela entra com você nesse contexto, com esse reforço. Todos nós sentimos o peso. Se todo mundo carregar um pouquinho do peso, vai aliviar para todo mundo. Vai aliviar para todo mundo. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Moisés falando isso, hein? Moisés, quem dirá nós? Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, diga comigo em voz alta, diga, não me deixes ver a minha própria ruína. Diga assim, Senhor, não me deixe ver a minha própria ruína. Diga, Senhor, o Senhor não tem ruínas para a minha vida. Diga, e sim uma glória maior. Diga, eu vou para uma glória maior. Diga, Deus tem uma glória maior para a minha vida. Deus tem uma glória maior para você. Deus não tem ruínas para você. E o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que esteja ali com você.
Eu descerei e falarei com você e tirarei, diga essa palavra, e tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Duas coisas incríveis aqui. Olha que coisa incrível. Primeiro eu quero dizer o seguinte: quando Moisés achou que ele estava no limite dele, ele tinha unção e espírito para mais 70. Quando ele achou que ele estava no limite, que ele diz: olha, eu não estou suportando, Deus ia tirar dele e colocar sobre os 70. Tirar da unção do Espírito que estava sobre ele e colocar sobre aquelas 70 pessoas. Os líderes e os cabeças, prestem atenção nessa palavra. E vocês liderados, prestem atenção que para dar certo, tem que ter do Espírito que está sobre a cabeça de vocês. Senão não dá certo. Existe uma unção, existe um Espírito. E quando a transferência de unção, então daquele Espírito que estava ali, vem para cá. É o que eu sempre falo: dentro da igreja tem um Espírito, dentro da igreja tem uma unção. Aqui tem uma unção, aqui tem um Espírito. Nós fazemos transferência de unção, transferência de Espírito. Eu descerei e falarei com você e tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. Diga comigo: e eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Quer dizer, peraí, vamos dividir a carga, vou transferir da unção, vou transferir do Espírito, todo mundo vai pegar um pouco da carga, acabou. Vamos embora, vamos cumprir com o nosso propósito. Se todo mundo entender isso, se todo mundo entender isso, primeiro, eu quero do Espírito que há nesse lugar. Eu quero do Espírito que está sobre a minha liderança. Começa pela igreja, mas vocês que estão eu quero do Espírito que está sobre a minha liderança. Eu quero desse Espírito, quero dessa unção. E é porque é tão importante entender isso. Vou falar sério, hein? Porque quem não está no mesmo Espírito não permanece. Automaticamente vai ser expelido. Automaticamente. Não tem jeito. Sabe uma coisa, a gente sempre ensina o seguinte: diga comigo: pensamento tem presença, sentimento tem presença. A pessoa fala assim: eu só pensei. Pensei tem presença. Senti, só senti, sentimento tem presença. É muito simples, você não precisa ter dom nenhum. Se uma pessoa não está com um espírito bom com você, você não sabe? Sabe ou não sabe? Você não precisa de dom para isso. Você já sabe. Você já sabe que ela não está. Então, a gente começa, quando nós começamos a vencer na vida, quando nós começamos a nos policiar com pensamento e sentimento, nós começamos a vigiar com pensamento e sentimento, alinhar os nossos pensamentos, alinhar os nossos sentimentos, ter os pensamentos. Por que nós começamos falando sobre ser dirigidos por Deus? Aqui não é diferente. Tinha um homem que era dirigido por Deus, 100% dirigido por Deus, e por ser dirigido por Deus, Deus falou assim: vou tirar do Espírito que está sobre você e vou colocar sobre o grupo que está com você. Isso aqui que nós estamos fazendo é alinhamento. Estamos alinhando espírito e propósito. Então Moisés saiu e contou ao povo o que tinha dito, reuniu 70 autoridades dentre eles e dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do espírito que estava sobre Moisés
e pôs sobre as 70 autoridade. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizar. Tomada pelo mesmo Espírito que estava sobre a vida de Moisés. Falou a mesma língua. Fez as mesmas declarações, movidos pelo Espírito. Não estou entendendo nada que o senhor está falando. Está sim. No mínimo, a hora que você chegar lá, você vai falar assim: ah, agora eu entendi o que ele falou. O lindo, volta a dizer, quando Moisés achava que estava fraco, ele tinha unção para 70. Ah, eu estou cansado. Não, eu posso ainda transferir do bom espírito que está em mim para as pessoas que estão ao meu redor. Da unção que há na minha vida para as pessoas que estão ao meu redor. Dá a referência, por favor? Vou chegar a um ponto que você vai entender já já. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Meldade tinham ficado no acampamento, ambos estavam na lista das autoridades e não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Às vezes, quando a gente fala de Espírito, gente, você vai falar assim: o que isso tem a ver com a minha vida profissional? Quem estava aqui a semana passada? Quem estava aqui? Então, a semana passada eu orei com vocês pelo quê? Foi a primeira vez que nós vimos o Espírito entrar na vida de homens e dar a eles competência e habilidade para fazer o que eles nunca haviam feito. Habilidade e competência para trabalhar com ouro, prata, bronze, coisas que eles não tinham conhecimento e unção para aquilo. Para executar propósitos. Quando o Espírito de Deus vem sobre a vida de um homem, o Espírito de Deus capacita, habilita, dá sabedoria, dá discernimento, habilidade para a pessoa executar coisas que naturalmente ela não faria. Palavra da semana passada para quem estava aqui: o Espírito veio sobre Bezalel, eu o enchi do Espírito, dando sabedoria, habilidade, plena capacidade, dando a ele perícia. Olha que coisa, hein? Estou mostrando para você. Às vezes a pessoa fala assim: não tem nada a ver com a minha vida profissional, com a minha função. Claro que tem. Então retira da tua boca a palavra propósito. Porque se você quer ter um propósito na vida, então saiba que Deus está por trás desse propósito. Que o propósito, primeiramente, o propósito não é só para nós, o propósito é para ser bênção. Propósito para ser bênção na vida das pessoas, a propósito para executar algo superior. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Meldade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Diga essa palavra comigo: quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Diga comigo: que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre quem? Quem dera se todo... Olha, meu filho, deixa eu dizer uma coisa. Vocês empresários, tá? Vocês empresários, vocês profissionais, se todo homem que for cheio do Espírito Santo fosse cliente de vocês, funcionário de vocês, acabou o problema de vocês. Quem dera! Não haveria desonestidade, não haveria inveja, maldade, mentira, engano, trapaça. Não haveria um querendo engolir o outro, passar a perna no outro. Quem dera se todo o povo fosse cheio do Espírito, quem dera. Mas não era, então alguém tem que ser, então que seja nós, para ser luz e contagiando, né? E para não deixar que isso influencie, que afete. Moisés disse ao Senhor, estou chegando onde eu quero, que o Senhor, o Deus que dá a todos, o Deus que a todos dá a vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los, para o quê? Para conduzi-los em quê? Não tem vitória sem batalha.
Não tem conquista sem batalha. Não existe conquista sem batalha. Por isso, falamos a semana passada, treine os guerreiros. Transforme as suas foices, as vossas enxadas em lança. E diga o fraco eu sou. Diga o fraco eu sou. Treine para as batalhas. Batalha não cessa. Guerra não cessa. E cada vez que nós estamos avançando para conquistas maiores, tem algo chamado conquista de território. Conquista de território é expandir o seu território. Conquista é alargar os seus territórios. Quando você diz, eu vou abrir uma filial, quando você diz, eu vou para um estado novo, quando você diz, eu vou abrir numa cidade nova, você está ampliando seus territórios. É verdade ou não é? Agora eu vou conquistar um número de clientes maior, vou avançar, vou expandir, vou botar para quebrar. Tem guerra, tem batalhas, não é fácil. Treine os guerreiros, transforme. Espera aí, eu disse a semana passada, prepare-se para uma guerra santa. Sabe por que uma guerra santa? Porque o que eu disse para vocês, sua família não é sagrada? Sim ou não? Então você tem que lutar por eles. Seu negócio, seu trabalho, o seu ganha-pão não é sagrado? Sim ou não? Então você tem que lutar por eles. O que Deus te deu, o negócio que você conquistou com tanto esforço, não é sagrado? Então você tem que lutar por eles. É uma guerra santa. O que Deus te deu é santo. O que Deus te abençoou é santo e você não pode aceitar perder, ser roubado. Para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Diga comigo, ovelha sem pastor é presa. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué filho de Num, homem em quem está, o que está escrito ali? E impõe as mãos sobre ele. Dê-lhe parte da sua autoridade. Transfira para ele, dê autoridade a ele, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué, apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele, agora em voz alta, diga comigo, impôs as mãos sobre ele, e o Vocês não são simples empresários. Vocês não são simples empresários. Vocês são instrumentos poderosos. Que Deus tem levantado, ungido e comissionado vocês. Comissionado, enviado vocês. Com um propósito maior. Não, parece que é só uma profissão, é uma atividade. Não, não é. Deus tem ungido vocês para algo muito superior. Deus tem ungido e comissionado, enviado vocês. Olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo aqui. Olha as pessoas que vocês começam a afetar, olha quem você já tem afetado, Marcelo. Não é sua equipe que você está afetando um mundaréu de gente, cara. Olha quantas pessoas vocês têm afetado. Olha quantas pessoas vocês têm afetado. Olha quantas pessoas. Isso é um comissionamento. Isso é uma unção que foi transferida. Agora é só o começo. É só o começo. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Sabe o que significa comissionar? Vai, lidera esse povo e leva esse povo a conquistar a terra prometida.
vai, eu estou te enviando com unção, poder e autoridade para você entrar e conquistar a terra prometida e levar esse povo a possuir a terra prometida. Cada um tem a sua terra prometida. Cada um tem seus sonhos. Cada um tem seus projetos. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do Espírito, que é um espírito, de sabedoria, porque, diga comigo, Moisés tinha imposto suas mãos sobre ele. Foi uma transferência. Fique em pé, por gentileza. Se você tem o propósito da mudança, segura ele nas mãos. Se você não tem e quiser, pode dar um sinal que eu vou pedir para dar a você. Se você não tiver e desejar. Feche os seus olhos, por gentileza. Deus tem me impulsionado muito nos últimos dias a orar e ungir as pessoas para transferência de unção, para transferência de autoridade. Meu Deus, Ele põe as mãos sobre a vida, sobre a cabeça de Moisés, de Josué, e transfere a autoridade, parte da autoridade, parte da unção que estava sobre ele. Ele transfere. Impôs as mãos, aí vem o texto e diz: Josué cheio do espírito de sabedoria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Josué não perdeu, para não dizer que ele não perdeu uma guerra, ele perdeu a segunda por causa de um cara chamado Acã, que foi tocar em coisa consagrada que não deveria, mas foi expelido e expurgado do meio, mas voltou, ele não perdeu uma guerra. Uma guerra. Ele conquistou cidade por cidade, território por território, foi conquistando, derrubando cada gigante que ia surgindo no caminho, porque havia uma unção sobre a vida dele, havia um espírito sobre a vida dele. Coloque dentro de você uma coisa: o que a igreja faz hoje? A mesma coisa. Vocês são ungidos e comissionados, ungidos e enviados. Vai, conquiste o mercado, vai, amplie seus territórios, vai, expanda. Nós temos ungido e enviado pessoas para as mais diversas áreas, segmentos. Na educação, na ciência, na medicina, no mundo, no mercado de trabalho, no mercado financeiro, no mercado empresarial. Agora é só o começo, perto daquilo que Deus quer fazer. É só o começo. E com cada um dos que estão aqui, e tendo a oportunidade de ouvir uma mensagem tão forte, Deus tem algo especial com você. Você pode fazer parte de algo muito especial, muito grande para a tua vida. Que Deus transfira para a vida de vocês. Que Deus coloque em vocês o Espírito dele, o Espírito que deu a nós e tem transferido para a vida de centenas e milhares de pessoas que estão rompendo, crescendo, avançando.
Em nome do Senhor Jesus. Eu vou ungir vocês. Eu vou ungir vocês. E eu vou orar por vocês. Que esse espírito de sabedoria, esse espírito que Deus tem derramado sobre nossas vidas, que esse espírito que entrou na vida de Josué, que estava na vida de Moisés, que entrou na vida de Josué, que aquela imposição de mãos que foi feita sobre Josué e deu a ele transferência de autoridade e poder para ir, ele foi comissionado, ele foi enviado com autoridade e poder para conquistar a terra prometida. Deus vai dar a você daquele espírito que estava sobre a vida de Isaac, que a semente de ninguém dava, mas a dele frutificava 100 vezes mais. Nós vamos ungir vocês, vamos ungir as mãos de vocês, vamos abençoar vocês. Vem diante do altar, deixa os pastores ungir sua mão e sua cabeça. Vem com a fé, você que crê, tá? Vem com a fé. Isso. Só até aqui. Vem com a fé, vem. Se não der para chegar, eu vou ajeitar aqui. Vocês fazem como a semana passada, faz um círculo aqui. Liga o ventilador aí para mim. Chega aqui diante do altar, fecha os seus olhos e só diga a Deus: eu quero essa unção, eu acredito nela, Senhor. Eu acredito que a bênção do Senhor é a diferença. O teu espírito na minha vida é a diferença que eu preciso, Senhor. É a diferença que vai me levar a romper. E eu quero hoje, Senhor, eu estou ungindo aqui. Tem empresários aqui, Senhor. Tem executivos aqui, Senhor. Tem profissionais aqui que o Senhor quer levantar com poder. Tem profissionais aqui que o Senhor quer levantar com autoridade. Eu unjo esses homens hoje, Senhor. Eu unjo essas mulheres hoje, Senhor. Que do Espírito que o Senhor tem derramado sobre nós, do Espírito que o Senhor tem derramado, meu Pai, assim como o Senhor derramou sobre Moisés, de Moisés foi para os 70, dos 70 o Senhor derramou sobre a vida de Josué. Josué foi comissionado, Senhor. Ah, meu santo e poderoso Deus, coloca o teu Espírito nesses homens. Coloca o teu Espírito nesses homens. Coloca o teu Espírito nesses homens e nessas mulheres, Senhor. Aleluia. Deixa, abre o teu coração e diga: Senhor, eu preciso dessa unção. Eu preciso do teu Espírito na minha vida. Eu quero essa unção sobre a minha vida. É o que falta para você romper. É o que falta para você explodir. É o que falta em nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Como o Senhor ungiu Bezalel, como o Senhor ungiu José, Davi, como o Senhor ungiu Daniel, Josué, como o Senhor ungiu esses homens. Unja, meu Deus. O tempo deles se passou, o tempo deles já se foi. Agora é o nosso tempo, é a nossa época, é a nossa vez, é o nosso momento, Senhor. Unja, meu Deus. Unja esses homens. Tem pessoas, meu Senhor, tem pessoas cansadas, tem pessoas frustradas, tem pessoas que lutaram. Talvez tem pessoas aqui, Senhor, que estão caminhando para terminar com as redes vazias.
Não, meu Deus, não. Aquele dia não terminou. As redes não terminaram vazias. Não, ela não vai terminar, meu Pai. Ela não vai terminar o ano com as redes vazias. Ela não vai terminar o ano do mesmo jeito. Ela não vai terminar o ano da mesma forma. Em nome do Senhor Jesus. Parecia que Jacó ia terminar o ano como Jacó, mas ele terminou o ano como Israel. Ele terminou o ano como campeão, o campeão com Deus. Ele terminou o ano abençoado, Senhor. Vem ao encontro desses homens aqui. Eu quero do Espírito que está sobre esse lugar, do Espírito que está sobre nós, transfira para a vida deles, Senhor. Transfira. Que haja uma mudança de espírito. Que eles sejam impregnados pelo Espírito da fé, do Espírito que há sobre nós, da unção que o Senhor tem derramado sobre nós e da autoridade. Eu quero transferir para a vida deles da mesma unção, da mesma autoridade. Eu quero comissioná-los. Eu quero comissioná-los. Josué foi comissionado e foi enviado. Preste atenção, não abre seus olhos. Deixa eu só dizer uma coisa a você. O dia que Moisés impôs as mãos sobre Josué e transferiu sobre a vida dele parte da autoridade que havia sobre a vida de Moisés, ele transferiu para Josué. Que o espírito de sabedoria, de poder e autoridade entrou na vida dele. Ele não perdeu uma batalha, ele não perdeu uma guerra. Ele entrou e conquistou a terra prometida. Levou milhares de pessoas a conquistarem as suas terras, os seus sonhos. Sabe, a terra prometida era o sonho de uma vida. A terra prometida era o sonho de uma vida. E você tem sonhos aí. Diga a Deus que você quer dessa unção. Diga a Deus, coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Coloca o teu Espírito em mim, porque o Espírito vai vir sobre a tua vida. O Espírito vai vir sobre a sua vida e ele vai te capacitar. As semeaduras que você fizer, você vai colher de forma sobrenatural. As pessoas lá fora vão colher natural, mas você vai colher de forma sobrenatural. As pessoas lá fora vão colher de forma natural, mas as suas colheitas não serão naturais. Em nome do Senhor Jesus. Venha ao encontro de cada homem, cada mulher aqui, Senhor. Eu quero essa unção sendo transferida para eles. Eu vou impor as mãos sobre eles, Senhor. E eu faço transferência para a vida deles e os comissiono. Ele vai para o mercado de trabalho não para ser mais um. Ele vai para a empresa não para ser mais um. Ele vai para o mercado de trabalho para ser cabeça. Ele vai para o mercado de trabalho, Senhor. Ele vai para o mercado de trabalho para ocupar a posição que o Senhor tem para ele lá. O poderoso Deus está aqui para te capacitar. O poderoso Deus está aqui para te revestir. Minha alma anseia por ti, Senhor. Diga a ele, poderoso Deus. Poderoso Deus. Ah, ele é poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus.
Minha alma anseia. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Enche eles, Senhor. Poderoso Deus. Enche eles. Enche eles. Enche eles de força, de poder. Que o Espírito da sabedoria tome a vida deles. Que o Espírito da coragem, da ousadia tome a vida deles. Poderoso Deus. Que o Espírito da ousadia, da sabedoria, da inteligência, do discernimento tome a vida deles. Tome. Tome, Espírito Santo. Tome. Ele é. Ele é. Que Ele te ilumine. Que Ele te dê revelações. Que Ele te dê sabedoria. Mas acima de tudo, que Ele te capacite. Aleluia. Minha alma anseia. Minha alma anseia por ti. 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 Senhor, que o que o Senhor derrame sobre eles aqui não seja natural. Talvez tenha pessoas aqui, Senhor, que nenhuma experiência com o Senhor ainda tiveram. Mas eu quero orar por elas. Eu quero comissioná-las. Que elas saibam que tem um propósito maior por trás da profissão dela. Que ela saiba que tem algo muito maior por trás do que ela faz. O Senhor tem algo muito grande. E eu quero, assim como eu os ungi, eu vou os comissionar. Eles vão ocupar lugares importantes lá fora. Vão ocupar posições de alta relevância. Eles vão conquistar territórios. Eles vão expandir os seus territórios em nome do Senhor Jesus.